Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamelech, Hamelachim, Kadosh Israel, Jesus, o Messias, o Rei dos Reis, o Santo de Israel. Sejam todos bem-vindos, amados, neste abençoado canal Está Escrito. Estamos aqui novamente com mais uma mensagem edificante. A Bíblia diz que aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus. E sem perdermos tempo, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Daniel, no capítulo 12, verso 4, que diz, preste atenção: E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Meu irmão, Daniel recebe a ordem de Deus para selar o livro. E as profecias deste texto, deste livro, não era para os dias do profeta. Mas essas palavras proféticas, sim, era para os fins dos tempos, para os nossos dias. E nós acabamos de iniciar o século 21 e nós temos visto muitas mudanças em todas as áreas. É no campo da cibernética, é no campo da informática, é no campo da medicina, comunicação, transporte, moradia e assim por diante. Por isso, meu querido irmão, vale a pena perguntar: que século é este que nós estamos vivendo? Deus, coroando a sua criação, Ele criou o homem com um potencial enorme, imenso, e deu para nós, homens, inteligência, nos deu sabedoria, e Deus colocou o homem nesse torrão chamado terra. E Deus nos deu a responsabilidade de zelar e evoluir. Aí eu pergunto, de que maneira o homem tem desfrutado dessa bênção, dessa dádiva? E fazendo um estudo histórico do ser humano, e atento às Escrituras, e fazendo um estudo paralelo à história secular, nós percebemos que no mundo da ciência, no mundo da tecnologia, o homem tem realmente evoluído de modo inacreditável. E eu volto a perguntar: que século é este? Em primeiro lugar, esse século é o século do progresso, é o século do avanço, é o século da melhoria, é o século do conforto. E nós percebemos, amados, que a cada século o homem descobre mais e muitas mais coisas. Nesse século, por exemplo, o homem tem descoberto coisas incríveis. Ele tem descoberto um sistema solar muito parecido com o nosso. Ele tem descoberto uma vida artificial criada em laboratório. O mundo virtual, o carro que anda sozinho. O avanço tecnológico é muito grande e é impossível descrever em poucos minutos nesse vídeo. O fato, meu irmão, é que a Bíblia fala no livro de Daniel, como nós já lemos, que nos finais dos tempos a ciência se multiplicaria. E não é de se admirar ou talvez duvidar que o homem tenha chegado à Lua e conquistado o espaço sideral. É bem verdade, meu irmão, que a ciência tem sido, de certa forma, uma grande bênção para a humanidade. Porém, um grande estrago, meu irmão, está acontecendo. As descobertas dos cientistas, tanto na área das ciências naturais, como na área das ciências sociais, tem levado o homem a duvidar da existência de Deus. A ciência tem levado o homem a se afastar de Deus, a se afastar desse Deus único e verdadeiro. O bem da verdade é que os cientistas estão brincando de ser Deus. E eu volto a perguntar, mas que século é este? Em primeiro lugar, é um século
século de progresso, um século do avanço, o século da melhoria, do conforto. E em segundo lugar, é o século da imoralidade. É o século da indecência, da bandalheira. É o século da pouca vergonha. Meu irmão, existe um outro lado do homem que precisa ser visto. É o aspecto moral e espiritual da sua vida. Lendo a segunda carta de Paulo, a 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 1 ao 4, diz o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, ou seja, teimosos, relutantes, orgulhosos, mais amigos dos leitos do que amigos de Deus. Esta, meu irmão, é a lista dos homens dos últimos dias. O apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele profetiza que as coisas se tornariam piores à medida em que o fim se aproxima. Os últimos dias serão assinalados por um aumento cada vez maior da iniquidade no mundo inteiro, um colapso nos padrões morais e a multiplicação de falsos mestres, as falsas igrejas dentro do reino de Deus. Você tem a Bíblia, leia Mateus capítulo 24, do verso 1 até o 50, se não me engano. 1 Timóteo 4, verso 1, examine as Escrituras. Meu irmão, o homem hoje em dia realmente perdeu, sabe o quê? O temor a Deus, perdeu a sua nobreza, perdeu sua distinção, perdeu a sua vergonha, perdeu o seu caráter. O homem perdeu, irmão, tem se tornado o que? Descarado. O homem tem se tornado cínico, ele tem sido descomedido, tem sido desonesto, imprudente, ele tem sido vingativo, o homem tem sido safado, libertino, tem sido corrupto em todas as suas áreas. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 9, verso 10, nós temos a orientação da palavra que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. Mas que século é este? Em primeiro lugar, um século de progresso. Segundo lugar, um século da imoralidade, da indecência. E em terceiro lugar, um século da violência. Meu irmão, a violência está em toda parte. Não passamos um dia sequer sem ouvir uma notícia ruim, uma notícia de desgraça, atos violentos nos meios de comunicação, ou seja, através dos meios de comunicação. Os assaltos são cada vez mais comuns, sequestros deixaram de ser um pesadelo apenas para as pessoas ricas. A violência se agrava, meu irmão, muitas vezes seguida do que de assassinato. A impunidade se alastra no nosso país e no mundo. Os governos estão fazendo o que? Se omitindo. E eu pergunto, qual é a nossa reação e compreensão do problema da violência? O que a palavra de Deus diz a respeito desse assunto? Qual é a minha responsabilidade? Qual é a tua responsabilidade? Qual é a responsabilidade dos governantes? Qual é a responsabilidade das autoridades? Qual deve ser a postura do servo, da serva de Deus, diante da violência, diante da criminalidade? O que eu devo fazer? Meu irmão, a violência é simplesmente uma consequência, um resultado do pecado, é a falta de Deus em seus corações, é a ausência de Deus no nosso meio. O homem tem virado as costas para o seu Criador, tem adorado a criatura, tem glorificado a criatura, mas não glorifica a Deus, não obedece ao Senhor.
A violência, meus irmãos, é simplesmente uma consequência, um resultado do pecado. E a impunidade e o desrespeito para com o homem tem se tornado cada vez maior. O ser humano faz bem o que entender. À medida, meu irmão, em que o ser humano, e à medida em que o homem se afasta de Deus, sabe o que acontece? O diabo toma conta. O aumento incrível de imoralidade, desrespeito e rebeldia contra Deus e o abandono dos princípios morais é a causa de toda essa rebelião, confusão que nós estamos vivendo. Veja o que a Bíblia diz lá no livro de Mateus, no capítulo 24, verso 8 até o 12. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se a uns aos outros e as outros se odiarão. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Meu irmão, que século é esse? Esse é o século das drogas, é o século dos crimes, é o século da fome, é o século da miséria, do desemprego, é o século dos divórcios, é o século das guerras, dos menores abandonados, dos idosos rejeitados lá nos asilos. É o século da corrupção, é o século do aborto, é o século do assassinato, da rebeldia, do sexo livre, das doenças incuráveis, da juventude corrompida, da falta de amor. Irmãos, estamos vivendo um século da desunião do povo cristão, cada um com a sua bandeira, cada um com a sua placa de igreja, batendo no peito dizendo: eu sou da igreja X, eu sou da igreja Y, mas não sou de Jesus, eu sou da igreja tal, aquela enorme igreja. Falam com orgulho, com a boca cheia. Irmãos, nós estamos vivendo sim um século da frieza espiritual, o século da avareza, o século, amados irmãos, do aborto, como nós já estamos falando, como já falamos. É bem verdade, meu irmão, é bem verdade que o homem tem evoluído em todos os sentidos. Mas é inegável dizer que ele também está se deteriorando, moral e espiritualmente falando. Irmãos, em quarto lugar, que século é esse? Este é o século do fim. Nós podemos ainda dizer, com toda clareza, através desse livro maravilhoso, que nós estamos vivendo os tempos do fim. Nós não temos como prever a volta de Jesus, mas conforme as Escrituras, estamos chegando a este precioso momento em que os escolhidos do Pai serão recolhidos. Basta, meu querido irmão, nós lermos com atenção os capítulos 24 e 25 de Mateus, onde está registrado o sermão profético de Jesus a respeito da sua volta e o fim do mundo. Eu quero lhe dizer uma coisa, que Jesus poderá voltar a qualquer momento, num abrir e fechar de olhos. Ele virá como ladrão. O ladrão não manda aviso. O ladrão, ele vem numa hora importuna. Mas quando ele chega, ele chega. E qual será, meu irmão? E qual deverá ser o nosso comportamento diante desta realidade em que estamos vivenciando? Resta-nos algumas advertências. Não confiarmos em nossas próprias forças. Procurarmos o refúgio aonde? Em Deus, somente em Deus, porque somente Ele é quem pode nos ajudar e nos proteger de todos esses males que nós estamos vivenciando. E acima de tudo, meu irmão, nós devemos estar preparados para a volta de Jesus. E a pergunta que você faz é essa: como se preparar, pastor Marcos? Entregando hoje mesmo a sua vida aos cuidados de Cristo Jesus, aceitando-o como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Meu querido irmão, o relógio divino está assinalando, irmãos, os últimos momentos. Estamos chegando perto da meia-noite. O relógio divino assinala a gravidade das falhas do presente século.
indicando o que é o final da paciência de Deus. Em breve nós ouviremos o soar da última trombeta, anunciando que Jesus está voltando para que buscar a sua igreja. Não fique para trás. Não queira ficar nas mãos do anticristo. Não queira ficar nas mãos do falso profeta. Venha para Jesus. Ele é a nossa única esperança. Que Deus te abençoe. Pare para analisar. Reflita sobre esta mensagem. Entregue sua vida para Jesus hoje, agora, dizendo: Jesus, eu quero entregar minha vida ao Senhor nesse momento. Que Deus te abençoe. Estamos terminando, amados, mais uma mensagem edificante. Se você foi abençoado, compartilhe esta mensagem. Compartilhe com os amigos, com a família, com os irmãos de fé. Se inscreva neste canal. Não lhe custa nada. Nosso contato pelo WhatsApp, amados, é 45 999 41 50 39 ou 45 20 31 26 13. Fala com o pastor Marcos, esse quem vos fala. Estarei orando com você, estarei te ouvindo também. Amados, que Deus os abençoe. Até a próxima edição, em nome de Jesus. Shalom, Adonai e Yeshua. Amém e amém.